Item 8. Noções sobre contraventamento de estruturas. Vejam, esse item, a questão de contraventamento de estruturas, estabilidade global de uma estrutura, é um assunto bem amplo e complexo, e que se aplica a todas as estruturas de modo geral, concreto armado, estruturas metálicas, etc. Então, o que nós vamos mostrar aqui são realmente breves noções. Eu vou ler e vou explicando conforme for necessário. Os edifícios devem ser projetados de modo a apresentarem a necessária estabilidade às ações verticais e horizontais. Ou seja, devem apresentar a chamada estabilidade global. Os pilares são os elementos destinados à estabilidade vertical. Porém, é necessário projetar outros elementos mais rígidos que, além de também transmitirem as ações verticais, deverão garantir a estabilidade horizontal do edifício à ação do vento e de sismos, quando eles existirem. Ao mesmo tempo, são esses elementos mais rígidos que garantirão a indeslocabilidade dos nós dos pilares menos rígidos. Aquela questão que nós até explicamos na disciplina optativa Estruturas Pré-moldadas de Concreto, onde analisamos a estabilidade global de uma estrutura simples em pré-moldados. A estabilidade global garante que o edifício ele apresente equilíbrio, ele apresente pequena ou muito pouca vibração diante dos carregamentos horizontais, como o vento que nós temos no Brasil, sismos a gente quase não tem, né? A estabilidade global serve para nós verificarmos a rigidez de um edifício diante de carregamentos que atuam no edifício, os carregamentos verticais e as ações horizontais, aquelas que existirem além do vento, tá? E em edifícios que têm assim uma certa altura, acima de 8, 10 pavimentos, já pode ser necessário nós projetarmos elementos que vão garantir a estabilidade global. E os demais elementos, pilares, que não fazem parte então desse sistema de contraventamento do edifício, nós vamos garantir que eles sejam indeslocáveis, né? Com essas premissas, classificam-se os elementos verticais dos edifícios em elementos de contraventamento e elementos pilares contraventados. Então, nós vamos ter os elementos de contraventamento, que estão mostrados aqui, exemplos na figura da página seguinte. Vejam, uma parede, um pilar parede, um núcleo de rigidez, que é todas as paredes aqui em volta de um elevador, de uma escada, por exemplo. Uma estrutura como essa, com diagonais, não é comum na estrutura de concreto, mas é possível. Os mais comuns são as paredes e o núcleo de rigidez em concreto armado. São elementos de contraventamento e, quando em conjunto, né, fazem parte então de um sistema de contraventamento. Esses elementos de contraventamento nós vamos projetar em edifícios altos e eles que vão então proporcionar resistência às ações horizontais do vento, sismos, por exemplo, garantindo que os demais pilares que não fazem parte do sistema de contraventamento possam ser chamados ou considerados pilares contraventados, com nós fixos. Então, nós indeslocáveis nos pilares contraventados pelos elementos ou pelo sistema de contraventamento, tá bem? Edifícios baixos, menos aí de 10, 12 pavimentos, de modo geral, não há necessidade de se lançar mão desses elementos de contraventamento. Nós podemos ter a estrutura de contraventamento formada pelos pilares e vigas, que vão formar aquele pórtico espacial da edificação, e as lajes funcionando como diafragma rígido ao nível de todos os pavimentos da edificação. Tá certo? Então, a gente pode ou não ter esses elementos de contraventamento. Nós podemos ter o sistema de contraventamento, como eu disse, formado apenas pelos pilares e vigas e que formam então aquela estrutura espacial do edifício.
Define-se o sistema de contraventamento como um conjunto de elementos que proporcionarão a estabilidade horizontal do edifício e a indeslocabilidade ou quase indeslocabilidade dos pilares contraventados. Aqui no nosso curso, nas disciplinas de graduação, de modo geral, nós estudamos apenas os pilares contraventados, os elementos de contraventamento, pilares, paredes, núcleo de rigidez, etc. Nós não estudamos, de modo geral, na graduação. Quem for seguir aí na área de projeto estrutural, deverá, ou desde já ou no futuro, estudar com mais profundidade, né, esses elementos de contraventamento que nós estamos citando. Por conveniência de análise, é possível identificar dentro da estrutura subestruturas que, devido à sua grande rigidez a ações horizontais, resistem à maior parte dos esforços decorrentes dessas ações. Essas subestruturas são chamadas subestruturas de contraventamento. Os elementos que não participam da subestrutura de contraventamento são chamados elementos contraventados. Então, nós vamos estudar os elementos contraventados, tá? Os elementos de contraventamento são constituídos por pilares de grandes dimensões, pilares parede ou simplesmente paredes estruturais, por treliças ou pórticos de grande rigidez, núcleo de rigidez, etc., como mostrados na figura. Eu já tinha explicado, mas vale a pena a gente ir repetindo, né? As lajes dos diversos pavimentos do edifício também podem participar da estabilidade horizontal. Na verdade, nós consideramos, né, não só podem, como consideramos elas participantes da estabilidade horizontal ou da estabilidade global de uma edificação, de uma estrutura, ao atuarem como elementos de rigidez infinita no seu próprio plano, o que se chama diafragma rígido, fazendo a ligação entre elementos de contraventamento formados por pórticos, por exemplo. Tá? As lajes nos pavimentos, elas unem, né, todos os elementos, desde aqueles que são de contraventamento quanto os contraventados. Tá? E a questão de diafragma rígido é o nome que se dá à laje fazendo esse papel, essa função na estabilidade global de uma edificação, porque na direção do seu plano, a laje tem rigidez infinita. Toda estrutura, mesmo de pequeno porte, deve ter o seu sistema de contraventamento analisado. Como está escrito aqui, ó, definido pelo autor de um livro subsequente. Toda estrutura, independentemente do número de andares e das dimensões em planta, deve ter seu sistema de contraventamento estudado e adequadamente dimensionado. Estruturas de nós fixos e nós móveis. Nós vamos definir aqui na sequência o que são estruturas de nós fixos e de nós móveis. E já reafirmamos, né, que, de modo geral, nós procuramos projetar as estruturas de tal forma que elas resultem com nós fixos. E eu aproveitei o texto da norma, que está muito bem didático, né, para nós explicarmos isso. No item tal da NBS 101/18, define o que são, por efeito de cálculo, estruturas de nós fixos e de nós móveis. Estruturas de nós fixos são aquelas quando os deslocamentos horizontais dos nós são pequenos e, por decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são desprezíveis, inferiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem. Nessas estruturas, basta considerar os efeitos locais e localizados de segunda ordem. Nessas três linhas, tem algumas questões que precisamos explicar. Quando a norma está falando aqui dos deslocamentos horizontais, os nós são pequenos, ela está se referindo à estrutura global, tá, de uma edificação. Então, se você imaginar um edifício de concreto armado, quando você visualiza ali a estrutura sendo executada, onde nós vemos somente os pilares, as vigas e lajes, né, ainda sem as paredes, fechamentos, somente aquele esqueleto. Aquele esqueleto é um pórtico espacial ou tridimensional. Então, nós vamos hoje, de acordo ou conforme, né, os programas computacionais aí
comerciais e outros não comerciais modernos, né, que utilizam todos os recursos da computação e dos computadores que hoje nós podemos ter, aquela estrutura é calculada como um pórtico espacial, com os carregamentos que atuam naquele pórtico que representa a estrutura do edifício. De modo geral, né, como nós já comentamos, os carregamentos verticais, as ações horizontais, o que é o vento, e, quando o caso, também de tremores, né, terremotos, tá bem? Ou outras ações que, porventura, além dessas duas horizontais, possam existir. Nós vamos calcular, vamos rodar, entre aspas, aquele pórtico espacial com os carregamentos existentes. Aí, quando os deslocamentos horizontais dos nós desse pórtico espacial são pequenos, e, por decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são desprezíveis. O que são os esforços globais de segunda ordem? São os esforços que vão surgir com a estrutura, aquele pórtico espacial deslocado horizontalmente. Então, se um nó ele estava aqui e vem para cá, o que acontece? Por exemplo, vamos desenhar aqui. Nós temos um pórtico aqui. Vou desenhar aqui somente o plano. Se ele se desloca para cá, veja que nem como nós explicamos na questão da flambagem, do momento de segunda ordem no pilar. Então, o nó estava aqui, deslocou-se para cá, vai surgir momento fletor, né? Na estrutura, em todos os pilares, que acaba ocorrendo esforços solicitantes adicionais nas vigas e lajes também. Por quê? Porque agora tem uma distância que deve ser multiplicada a força ter sido deslocada para cá. Então são esforços ou efeitos de segunda ordem e globais, porque nós estamos fazendo a estrutura aqui espacial representativa lá do edifício, tá bem? Quando os deslocamentos horizontais são pequenos, os efeitos globais de segunda ordem também serão pequenos. E quando que eles são pequenos e podem ser desprezados? Quando são inferiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem. O que são os esforços de primeira ordem? São aqueles que existem aqui na estrutura quando a estrutura não está deformada pelas ações horizontais aqui que atuam na edificação, tá? Então, a estrutura não deslocada, primeira ordem. Por exemplo, o que é um momento de primeira ordem em um pilar? Se você imagine aqui, né, um pilar, aqui a viga de um pavimento. Nós mostramos para vocês, né, considerar aqui o pilar extremo como uma mola, tá certo? Um engaste elástico. Aí, o que acontece? Surge momento fletor de ligação entre a viga e o pilar. Esse momento fletor de ligação entre a viga e o pilar, uma parte é transferida para o pilar, tá? Outra parte para o lance de cima do pilar, outra parte para o lance de baixo. Então, esses momentos que vão atuar nos lances aqui dos pilares, advindo da ligação da viga com os pilares, são momentos fletores de primeira ordem, ou seja, são esforços de primeira ordem, porque nós não estamos considerando a estrutura já deslocada horizontalmente, tá bem? Quando os de segunda ordem são pequenos, quando eles são menos de 10% dos esforços de primeira ordem. Nessas estruturas, basta considerar os efeitos locais e localizados de segunda ordem. Efeitos locais são aqueles que nós vimos, por exemplo, no lance de um pilar. Tá? Nós temos aqui o lance de um pilar com uma força normal, aqui é um pavimento, aqui é outro pavimento. O que acontece? Flambagem no pilar. Nós vamos ter aqui os deslocamentos horizontais no pilar, uma excentricidade máxima de segunda ordem que nós vimos E2. Então, esse é um efeito local. O momento M2 que vai surgir da excentricidade E2 é um efeito local, tá? E efeitos localizados de segunda ordem está aqui mostrado nesta figura que nós vamos continuar lendo.
No item 15.4.1, a NBR 6118 apresenta definições de efeitos globais, locais e localizados de segunda ordem. Sob a ação das cargas verticais e horizontais, os nó da estrutura deslocam-se horizontalmente. Veja que estrutura. Os esforços de segunda ordem decorrentes desses deslocamentos são chamados efeitos globais de segunda ordem. Global é lá do porte espacial. O porte espacial deslocado horizontalmente dá origem a efeitos globais de segunda ordem. Nas barras da estrutura, como um lance de pilar, os respectivos eixos não se mantêm retilíneos, surgindo aí efeitos locais de segunda ordem que, em princípio, afetam principalmente os esforços solicitantes ao longo delas. Então, está aqui o lance do pilar que eu comentei com vocês. E os localizados? Os localizados estão aqui, Em pilares paredes, simples ou compostos, pode-se ter uma região que apresenta não retilaneidade maior do que a do eixo do pilar como um todo. Nessas regiões surgem efeitos de segunda ordem maiores, chamados de efeitos de segunda ordem localizados. O efeito de segunda ordem localizado, além de aumentar nessa região a flexão longitudinal, aumenta também a flexão transversal, havendo a necessidade de aumentar a armadura transversal nessas regiões. Então, aqui, por exemplo, olha, tem um pilar parede composto por 4 paredes, um pilar parede, uma parede única. Então, vejam, há um empenamento de uma parte, desta parede aqui global, tá vendo? Um empenamento, além também de uma flambagem aqui nessa extremidade, olha, tá vendo? Então, esses são chamados, olha, esse deslocamento aqui também é efeito de segunda ordem localizado, que ocorrem nos pilares paredes e não nos pilares. Nos pilares, então, nós estamos considerando aqui os pilares contraventados, só os efeitos locais de segunda ordem. E estruturas de nós móveis são aquelas onde os deslocamentos horizontais não são pequenos e, em decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são importantes, superiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem. Nessas estruturas devem ser considerados tanto os esforços de segunda ordem globais como os locais e localizados. Acho que já ficou claro para vocês a diferença de uma estrutura de nós fixos e nós móveis. Bom, continuando, depois eu volto a realçar essa questão. Olha, nós vamos avaliar essa questão de ser a estrutura classificada de nós fixos ou nós móveis, que nós chamamos de estabilidade global de uma estrutura, daquela estrutura espacial que compõe a estrutura real de uma edificação, tá? Nós vamos fazer esse estudo da estabilidade global fazendo o cálculo do parâmetro de instabilidade alfa, como previsto no NBR 6118 nesse item, e também do coeficiente chamado γz neste item. Esses parâmetros alfa e γz é que vão nos dar uma informação como um termômetro se os esforços, os efeitos e os esforços globais de segunda ordem, se eles são importantes e devem ser considerados, ou se eles são pequenos e, portanto, podem ser desprezados. Quando eles são pequenos? Quando esses efeitos globais de segunda ordem são inferiores a 10% dos de primeira ordem. Quando eles são importantes? Quando eles superam 10% dos de primeira ordem. Daí que vem, então, como nós lemos, a classificação de ser a estrutura de nós fixos ou móveis, De modo geral, os projetistas procuram lançar o arranjo estrutural
da edificação, principalmente edifícios altos, de tal modo que a estabilidade global mostre, por meio dos coeficientes alfa e gama z, que a estrutura é de nós fixos. Os engenheiros procuram projetar as estruturas, então, de modo geral, com estruturas de nós fixos, tá? Olhando aqui esta figura, vejam, ó, pilares contraventados e elementos de contraventamento. Então, nós temos aqui pilares contraventados e elementos de contraventamento. Então, vejam, o que é aqui tais elementos de contraventamento? É como nós já mostramos para vocês. É um sistema de contraventamento composto por um núcleo de rigidez, uma estrutura assim entrelaçada, um pilar-parede, que poderá, de acordo com o que nós estudamos, de acordo com os parâmetros alfa e gama z, ser classificado com nós móveis, como está aqui, tá vendo a deslocabilidade do nó? E quando não supera 10%, é fixo. Nós desprezamos os pequenos deslocamentos horizontais, consideramos fixo. Isso, no caso, então, do elemento de contraventamento, tá bem? O elemento de contraventamento, ele sendo fixo, assim como está aqui, vai garantir que os demais pilares que não fazem parte do sistema de contraventamento possam ser considerados como nós fixos também, que são esses apoios aqui indicativos de que nós vamos poder considerar cada lance desse pilar aqui, ó, assim, isolado. Cada lance biarticulado aqui, esses apoios são proporcionados, tá? Pelos elementos de contraventamento, tá bem? Então aqui essa outra figura, nós temos estruturas de nós fixos e móveis, como nós comentamos, olha, móvel, então esses deslocamentos horizontais não são pequenos e não podem ser desprezados. Quando eles são pequenos, e aqui será pequeno devido a essas barras diagonais, nós vamos ter estrutura de nós fixos. Continuando, item 8.2, elementos isolados. Uma definição da NBS 6118 nesse item. São considerados elementos isolados os seguintes. Nós vamos dimensionar aqui na nossa disciplina os pilares isolados. Elementos estruturais isostáticos. Elementos contraventados. Sim, nós vamos estudar aqui, ó, os elementos pilares contraventados, tá bem? Elementos de contraventamento, sistemas de contraventamento, já extrapola a graduação. Elementos que fazem parte de estruturas de contraventamento de nós fixos. Então, nós vamos estudar estruturas de nós fixos. Quem vai dizer isso para a gente? Os parâmetros alfa e gama z. Elementos de subestruturas de contraventamento de nós móveis, desde que... Bom, deixa para lá, vamos em frente. Item 9. Comprimento equivalente e índice de esbeltez. Vamos ver o que a norma diz. A NBS 6118 especifica que, nas estruturas de nós fixos, o cálculo pode ser realizado considerando cada elemento comprimido isoladamente, como barra vinculada nas extremidades aos demais elementos estruturais que ali concorrem, onde se aplicam os esforços obtidos pela análise da estrutura efetuada segundo a teoria de primeira ordem. Assim, o comprimento equivalente LE do elemento comprimido pilar, suposto vinculado em ambas as extremidades, deve ser o menor dos seguintes valores. Então, olha, que fique claro, né? Pilar contraventado, que é um elemento isolado, que compõe uma estrutura de nós fixos. E o comprimento equivalente de um pilar, de um lance de pilar isolado, contraventado, LE, é
o menor valor entre L0 mais H e L. Veja, é na direção aqui dessas duas vigas. O comprimento de equivalente ou de flambagem, nós devemos analisar nas duas direções principais do pilar. Aqui nós estamos analisando na direção das duas vigas, não na direção perpendicular ao plano do papel. Então, L0 é desta face inferior, vamos chamar isso aqui de andar I mais 1, e aqui o andar I, tá? L0 é a altura livre entre as vigas do andar I mais 1. Então, da face inferior deste pavimento, I mais 1, e da face superior da viga do andar I, o andar de baixo. L é a distância de eixo a eixo das vigas dos dois pavimentos, pavimento I e I mais 1. E H? H é a dimensão da seção transversal do pilar na direção aqui dessas duas vigas, onde nós estamos analisando o comprimento de flambagem ou equivalente, tá? Se for na outra direção perpendicular, é a seção transversal do pilar nessa dimensão perpendicular ao papel, tá? Então, nós vamos calcular L0 mais H e L. E o menor valor nós vamos considerar como comprimento equivalente ou de flambagem. Nós precisamos deste valor porque nós vamos calcular agora o índice de esbeltez. O índice de esbeltez é a razão entre o comprimento equivalente, o LE, e o raio de giração nas direções a serem consideradas. Então, num pilar, nós temos, retangular aqui, duas direções principais x e y. Portanto, nós vamos calcular o comprimento equivalente na direção x, na direção y, tá? Em pilar, como nós já comentamos com vocês, nós não vamos fazer em torno do eixo x ou em torno do eixo y, e sim na direção principal x, na direção principal y. E momento de inércia, a mesma coisa, ix e y. E x é na direção do eixo x. Então, essa dimensão entra ao cubo, tá? Essa dimensão ao cubo para ix. E y na direção y do pilar. Então, essa dimensão entra ao cubo quando calculamos y. Tá bem? Então, diferente como vocês aprenderam, que é em torno de um eixo. Não. Nós fazemos aqui na direção principal do pilar. Eu prefiro fazer tudo em relação à direção do pilar para nós não termos mistura de notações x e y, tá bem? Voltando aqui no índice de esbeltez, lambda é a razão de LE sobre I. LE, comprimento equivalente, e raio de giração, definido como a raiz quadrada do momento de inércia da seção transversal pela área da seção transversal, tá? No caso de seção retangular, nós vamos ter o índice de esbeltez como sendo raiz de 12 LE sobre H, que é raiz de 12, 3,46. Portanto, seção retangular, índice de esbeltez, 3,46 LE sobre H. Como nós calculamos o momento de inércia, as direções x e y, comprimento de flambagem, ou equivalente, também relativo às direções x e y, nós vamos ter o lambda nas direções x e na direção y, tá? Então, um pilar sempre lambda x, lambda y. Para terminar, aquilo que vocês já viram lá em resistências materiais, que é o comprimento equivalente em função dos vínculos na base e no topo do pilar. Então, nós temos apoio simples, comprimento equivalente igual a L. Quando existe engaste e apoio simples, comprimento equivalente ou de flambagem, 70% de L. Engaste, 50% de L. Quando é em balanço, LE igual a 2Ls, tá? Em função do índice de esbeltez máximo de um pilar, nós podemos classificar
os pilares. Olha, em função do índice de esbeltez máximo, né? Você tem aqui o lambda x, lambda y de um pilar. Pega o maior dos dois, é o lambda máximo, tá? Se o lambda máximo for menor ou igual a 35, nós vamos dizer que o pilar é curto. Depois nós vamos ver por que 35, é na sequência. Então, se estiver compreendido entre 35 e 90, é um pilar médio. Se for maior que 90 e até 140, é medianamente esbelto. E de 140 a 200 é um pilar esbelto. 200 é o máximo de índice de esbeltez de um pilar. Nós vamos estudar aqui até 90. Então, nós vamos estudar os pilares curtos e médios. Não vamos estudar medianamente esbelto nem esbelto. Na graduação, geralmente só se estudam os curtos e médios. E pós-graduação, cursos, enfim, voltados para estruturas, né? Cursos de especialização estruturais, aí medianamente esbelto, você poderá ter lá. Na pós-graduação, se você tiver alguma disciplina que estude os pilares. 90% dos pilares das edificações nós classificamos aqui em curtos e médios. Quantidade de pilares medianamente esbeltos e esbeltos são pouco frequentes. Item 10, excentricidades. Nós vimos no vídeo anterior a excentricidade de segunda ordem E2. Agora vamos ver outras excentricidades que também podem existir em um pilar. Nós temos, além daquela de segunda ordem, como eu disse, excentricidade de primeira ordem, que já cheguei a comentar com vocês, excentricidade acidental e excentricidade devida à fluência do concreto. Então vamos ver a excentricidade de primeira ordem. A excentricidade de primeira ordem, E1, é devida aos esforços solicitantes de primeira ordem, que são aqueles existentes na estrutura não deformada, e pode ocorrer devido à existência de momentos fletores solicitantes ao longo da altura do lance do pilar. Momentos fletores esses, de primeira ordem, independentes da força normal de compressão sobre o pilar, ou devido ao ponto teórico de aplicação da força normal não coincidir com o centro de gravidade da seção transversal do pilar. Ou seja, existe uma excentricidade inicial A. Vamos ver aqui na próxima figura algumas situações que nós podemos ter considerando momento de primeira ordem M1 independente de força normal N. Os casos possíveis são esses 4 que aqui estão. Para esta seção, eu fiz esse outro desenho aqui esquemático, tá? Então, essa seção com esses desenhos esquemáticos, essa seção com esse, e aqui embaixo, as legendas. Casos de excentricidade de primeira ordem. Então, E1 igual a 0, E1 igual a A, E1 igual a M1 sobre N, e E1 igual a A mais M1 sobre N. Então, nessa situação, bem como nessa situação, não existem momentos fletores aplicados de primeira ordem. Está aqui, M1 igual a 0, M1 igual a 0. Nessas duas situações, nós temos momento fletor de primeira ordem, M1 e M1, que aqui está suposto, olha, constante ao longo da altura do pilar, tá? Nessa situação, a força normal N está aplicada no centro de gravidade da seção transversal e não existe momento fletor de primeira ordem, de modo que a excentricidade E1 é 0. Nessa situação, o momento M1 é 0, mas a força normal de compressão está aplicada fora do centro de gravidade da seção transversal, com uma excentricidade aqui chamada A, uma excentricidade geométrica A, de modo que nós vamos ter uma excentricidade E1 igual a A, nós vamos chamar de E1x. Aqui, vejam, nessa situação, nós temos a força normal aplicada no centro de gravidade da seção transversal, mas existe um momento M1 de primeira ordem assim, de tal modo que a excentricidade E1 vai ser o momento de primeira ordem M1 dividido pela força normal N. Está aqui. E1 igual a M1 sobre N. Ou seja,
Nesse caso, a excentricidade de primeira ordem E1 é devida unicamente ao momento fletor M1 que existe, que é diferente de zero. É como se nós tirássemos esse momento aqui e colocássemos a força aqui, ó, N com uma excentricidade E1, E1x, E1x, tá? E nessa situação, nós temos a força normal de compressão aplicada com uma excentricidade A relativamente ao centro de gravidade da seção transversal. Então, existe aqui uma excentricidade geométrica E1x, tá? Mas também uma excentricidade devido ao momento de primeira ordem M1. Vai ter uma excentricidade de primeira ordem total de A, esta, mais M1 dividido por N, tá bem? Na verdade, nós teríamos aqui uma excentricidade, né? Se for mostrar em termos de excentricidade total, ó, a força N viria para cá, nós teríamos duas parcelas aqui, ó. A mais essa parcela que é M1 sobre N, que é essa daqui. Bom, continuando, agora vamos ver a excentricidade acidental. Essa excentricidade recebe esse nome, mas na verdade deveria se chamar excentricidade devido a erro na execução do pilar. Vamos ver. Segundo a NBS 6118, no caso do dimensionamento ou verificação de um lance de pilar, deve ser considerado o efeito do desaprumo ou falta de retilaneidade do eixo do pilar. Admite-se que, nos casos usuais de estruturas reticuladas, a consideração apenas da falta de retilaneidade ao longo do lance do pilar seja suficiente. Veja, são dois erros. Desaprumo do pilar. O pilar é para ficar aqui assim, né? Entre um pavimento e um outro, por exemplo, num lance de pilar. Ele é para ficar aqui na vertical, exatamente. Mas é construído errado, fora do prumo. Ou seja, existe aqui uma excentricidade EA devido ao desaprumo do pilar. Falta de retilaneidade do eixo do pilar é quando o pilar é feito, por exemplo, ele é para fazer assim, ó, num lance, né? Tá? Retinho, no prumo e reto. Aí, por exemplo, ele é feito assim, com dois segmentos, ou mais segmentos, todo torto. Então vai existir aqui uma excentricidade acidental EA. A norma diz que das duas você pode considerar só essa, por falta de retilaneidade do eixo do pilar, e não considerar o desaprumo, tá? Então por isso que eu comentei com vocês que excentricidade acidental, na verdade, é devido a erro na execução do pilar lá na obra. Para determinar a excentricidade acidental, antes é necessário calcular o ângulo relativo ao desaprumo da estrutura reticulada da edificação. Nesse item, a NBR 6118 estabelece: na análise global dessas estruturas, sejam elas contraventadas ou não, deve ser considerado um desaprumo dos elementos verticais. A imperfeição geométrica global pode ser avaliada pelo ângulo θ1, conforme a figura 59. Já vamos ver. O θ1 ele é calculado como sendo 1 dividido por 100 vezes a raiz quadrada de h, onde h é a altura total da edificação expressa em metros. E tem também θ1 mínimo como sendo 1 sobre 300 para estruturas reticuladas em imperfeições locais. A excentricidade acidental é uma imperfeição local, de modo que no cálculo da excentricidade acidental nós devemos considerar o θ1 mínimo. O θ1 máximo, não, porque a norma não coloca que é para imperfeição local. Vejam esta figura. É a 11.1 da NBS 6118, que mostra imperfeições geométricas globais. Esse pórtico plano aqui desenhado representa a estrutura total, global, de uma edificação.
e mostra que deve ser calculado ou considerado no projeto dos elementos um desaprumo, falta de prumo na direção vertical, dado por esse ângulo θA, que depende do ângulo θ1, como nós mostramos. Então, θ1 é esse ângulo aqui, ó, θ1. E o θA é corrigido por N, que é o número de prumadas dos pilares, tá bem? Esse θ1 nós vamos aproveitar aqui para definirmos a excentricidade acidental. Nós temos imperfeições geométricas locais, é a figura 11.2 do NBS 6118. Um pilar de contraventamento, um pilar contraventado, que esta situação é para a falta de retilaneidade do pilar. Veja que ele foi feito segundo duas retas aqui, com uma excentricidade maior, máxima, EA, que ocorre na metade de H, como está aqui. E por desaprumo do pilar, é aqui esse desenho, onde a excentricidade máxima lá no topo, EA. E vejam que o ângulo é θ1, θ1. Qual θ1? 1 sobre 100 raiz de H. Esse H, no caso do desaprumo da edificação, é a altura total do edifício. Como essas excentricidades acidentais, por falta de retilaneidade e por desaprumo do pilar, vem lá do Eurocode 2, como eu escrevi aqui, o que acontece? No Eurocode 2, a excentricidade acidental é calculada, seja por falta de retilaneidade ou por desaprumo, em função do comprimento equivalente ou comprimento de flambagem do pilar, o LE, tá? E não em função de H, como mostra aqui no desenho da NBS 6118. Então nós vamos considerar aqui ao invés de H, o LE, tá? Então, por falta de retilaneidade, que é esse caso, EA é igual o θ1 vezes LE sobre 2, que é equivalente a esse H sobre 2. E por desaprumo, EA é o θ1 vezes o LE, tá? Ou seja, essa excentricidade é o dobro desta, ó. Vamos falar, por desaprumo é o dobro do que por falta de retilaneidade. E também aqui é importante dizer, olha, no cálculo dos pilares, a imperfeição geométrica considerada por meio da excentricidade acidental pode ser substituída por um momento fletor mínimo. A NBS 6118 nos possibilita esta opção de escolher fazer o cálculo com a imperfeição geométrica, ou seja, as excentricidades acidentais, no caso só por falta de retilaneidade é suficiente, ou, ao invés de considerar a excentricidade acidental, fazer o cálculo do pilar com o momento fletor mínimo. Temos aqui agora item 10.3. Excentricidade de segunda ordem, eu acrescentei local e valor limite lambda 1. Nós vamos considerar uma excentricidade de segunda ordem, né, em um pilar, no lance de um pilar, tá? Bi apoiado aqui, bi articulado, né? A força normal N. Aí vai ter aqui uma deformação de segunda ordem, que nós falamos que então é a flambagem do pilar, que possibilita o E2 máximo e, consequentemente, um momento fletor de segunda ordem M2. Aí acontece o seguinte, dependendo da esbeltez do pilar e comparada a uma esbeltez limite lambda 1, essa excentricidade ou essa flambagem poderá ser considerada pequena e desprezível. Ou então, que não é pequena a flambagem, esse deslocamento horizontal E2, o máximo, não é pequeno, de modo que o momento fletor de segunda ordem deve ser considerado no dimensionamento do pilar, além da força normal de compressão. Nós vamos mostrar agora como calcular esse índice de esbeltez limite lambda 1.
para nós avaliarmos se poderemos, de acordo com a NBS 101/18, desprezarmos ou não os efeitos locais de segunda ordem, tá bem? A análise global de segunda ordem fornece apenas os esforços nas extremidades das barras. Vejam, global é a estrutura toda. O porte espacial, por exemplo, devendo ser realizada uma análise dos efeitos locais de segunda ordem. Local é aqui no lance biarticulado do pilar, ao longo dos eixos das barras comprimidas, de acordo com isso. Os elementos isolados, para fins de verificação local, devem ser formados pelas barras comprimidas retiradas da estrutura, com comprimento LE, tá? LE, o comprimento equivalente, porém aplicando-se às suas extremidades os esforços obtidos através da análise global de segunda ordem, quando for o caso, né, conforme a estabilidade global que nós comentamos com vocês, em função dos coeficientes dos parâmetros alfa e gama z. Então nós vamos ver se os esforços globais de segunda ordem são desprezíveis ou não. Geralmente fazemos a estrutura de tal forma que os esforços globais de segunda ordem sejam menores do que 10% dos de primeira ordem, e assim eles podem ser desprezados, como nós falamos, certo? Nos métodos do pilar padrão com curvatura aproximada e com rigidez aproximada, os efeitos locais de segunda ordem são avaliados por meio da excentricidade máxima de segunda ordem E2, que origina o momento fletor de segunda ordem M2, tá? Conforme a NBS 101/18, os esforços locais de segunda ordem em elementos isolados podem ser desprezados quando o índice de esbeltez for menor que o valor limite λ1. O valor de λ1 depende de diversos fatores, mas os preponderantes são a excentricidade relativa de primeira ordem E1 sobre H, na extremidade do pilar, onde ocorre o momento de primeira ordem de maior valor absoluto. Por exemplo, se a gente tem aqui nesse pilar um lance de pilar biarticulado, imagine que a gente tem aqui os momentos fletores de primeira ordem nesse pilar, por exemplo, assim, tá? São esses momentos aqui que solicitam o lance do pilar ao longo da altura do lance, desde aqui desse pavimento até esse pavimento. Nós chamamos base e topo do pilar. Então, vamos chamar esse momento máximo aqui no topo, ele é o maior de todos, MA. Esse momento, MB. Tá? Então, se você pega o MA, o que você vai ter de excentricidade E1? Vai pegar o maior momento fletor, que está escrito aqui, ó, onde ocorre o momento fletor de primeira ordem de maior valor absoluto. Tá? Então, vai ser o MA dividido pela força normal N que atua no pilar. Então, essa é a excentricidade E1 que nós vamos colocar aqui, ó, tá? E H é a dimensão da seção transversal do pilar na direção que ocorre o momento MA. Então, se você tem um pilar aqui assim, por exemplo, tá? Tá solicitando aqui assim com MA, então vai ser aqui a excentricidade é como se tivesse aqui, certo? Ó, E1. E1 é essa excentricidade aqui, ó, tá? E H é essa dimensão do pilar, essa daqui, ó, tá? Essa daqui é a dimensão H do pilar, que nós vamos colocar aqui. Bom, depois no exemplo numérico, isso vai ficar mais claro, tá bem? O λ1 também depende da vinculação dos extremos da coluna isolada. Então, se é uma articulação, se é um engaste. A forma do diagrama de momentos de primeira ordem. Aqui eu fiz MA e MB com o mesmo sinal, mas nós podemos ter, por exemplo, com assim, ó, mudança de sinal. Então, MB negativo, tá? O que acontece?
Se nós temos um pilar com momentos fletores com sinais diferentes, o que acontece? É como se a gente fazendo aqui, ó. Vamos fazer no verso. Tem aqui assim um pilar, ó. Um lance de pilar, tá? Se nós temos ele solicitado com momentos de primeira ordem, com sinais diferentes, assim, ó. Nós vamos chamar de esse daqui negativo, esse positivo. O maior momento é o MA, o menor momento é o MB. Então, esse pilar, ele apresenta uma curvatura desse modo, ó. Tá vendo? O momento traciona a fibra do lado de cá. Então, o pilar está deformando-se desse modo, ó, tá? Esse momento é o MA e esse momento é o MB. Então, depende de nós termos essa questão que está escrita aqui, ó, da forma do diagrama de momentos fletores de primeira ordem ao longo da altura do lance do pilar, tá bem? Continuando, o lambda 1, ele é avaliado por esta equação, que é 25 mais 12,5, que multiplica a excentricidade relativa de primeira ordem, E1 sobre H, dividido por um parâmetro chamado αb, tá? Eu vou ficar devendo a origem dessa equação da norma para vocês. O lambda 1, ele deve ser no mínimo 35 e no máximo 90. O αb eu vou explicar logo mais, mas vamos continuar. Tem informações importantes aqui nesse parágrafo. No item 1581 da NBS 101/18, encontra-se que o pilar deve ser do tipo isolado e de seção e armadura constantes ao longo do eixo longitudinal. Isso que eu acabei de ler aqui, seção e armadura constantes ao longo do eixo longitudinal, ou seja, ao longo do lance, na base e no topo do pilar, para cálculo desse lambda 1, para aplicação aqui dos métodos simplificados do pilar padrão com curvatura aproximada e rigidez aproximada, nós devemos ter a seção e a armadura constante ao longo da altura do lance do pilar, tá bem? Para ser válido. E submetidos a flexo-compressão, tudo bem. Agora o texto da norma. Os pilares devem ter índice de esbeltez menor ou igual a 200, ou seja, o lambda máximo menor que 200. Não pode pilar com lambda superior a 200, a não ser que, nesse caso, ó, no caso de elementos pouco comprimidos com força normal menor que esse valor, o índice de esbeltez pode ser maior que 200. Para pilares com índice de esbeltez superior a 140, na análise dos efeitos locais de segunda ordem, deve-se multiplicar os esforços solicitantes finais de cálculo por um coeficiente adicional γN1, que é esse valor que está aqui, tá? Então, o αb. Nós temos algumas situações. Para pilares biapoiados sem cargas transversais. Então, você tem um lance aqui de pilar biarticulado, por exemplo, e não tem carga transversal, tá? Não tem. Só força vertical e, eventualmente, momento fletor, tá bem? Então, o αb, ele é calculado como sendo 0,6 mais 0,4, que multiplica MB dividido por MA. Eu vou explicar o que é MB e o que é MA. Já expliquei um pouco aqui, mas vou reforçar. E o αb, nessa situação, deve estar compreendido entre 0,4 e 1. MA e MB são os momentos fletores de primeira ordem nos extremos do pilar, obtidos na análise de primeira ordem no caso de estruturas de nós fixos, e os momentos totais de primeira ordem somados aos de segunda ordem global, no caso de estruturas de nós móveis, que de modo geral a gente não faz. Deve ser adotado para MA o maior valor absoluto ao longo do pilar biapoiado, e para MB o sinal positivo se tracionar a mesma face que MA.
e negativo em caso contrário. A figura 61 ilustra as possibilidades mais comuns de ocorrência dos momentos fletores de primeira ordem MA e MB, tá? Aqui está, ó, o pilar, um lance de um pavimento ao outro, base e topo do pilar. Então, considerando aqui biarticulado na base e no topo, nos dois pavimentos, né? Nós temos aqui essas possibilidades dos momentos fletores de primeira ordem, MA e MB. Tá? Vejam que nós não vamos ter essas situações simultaneamente. Ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. O que acontece? O momento fletor de primeira ordem, por exemplo, pode ser constante ao longo da altura do lance do pilar. Então, nós vamos ter MA igual a MB. Vamos chamar os dois de positivos. Quando nós temos variação no momento fletor ao longo da altura do lance, nós vamos falar que o maior na base ou no topo é o MA. Se fosse o contrário, o maior na base, nós iríamos falar MA, então, na base, é o maior. Aqui, o que acontece? Nós temos mudança do sinal do momento fletor. Um traciona uma face, outro traciona outra face. Portanto, um é positivo, outro é negativo. Nós vamos falar que o maior é MA e o maior MA é positivo. O MB é negativo. Quando tem dois momentos no topo e na base diferentes, o maior é MA, positivo. O outro chama de MB, e se traciona a outra face, você fala que é negativo, tá? E se for um momento assim, que tem um valor máximo e zero na outra extremidade, então chama o máximo de MA, fala que ele é positivo, MB igual a zero, tá bem? Item B. Para pilares B apoiados com cargas transversais significativas ao longo da altura, chama ∝B igual a 1. Para pilares em balanço, vale esta equação para ∝B. E aqui é um item importante, e o último, o D. Para pilares biapoiados ou em balanço, com momentos fletores menores que o momento fletor mínimo estabelecido nesse item, ∝B igual a 1. Vai ter situações onde o momento fletor, o máximo maior, MA, de primeira ordem, MA, é menor que o momento fletor mínimo, que ainda vamos mostrar a vocês. Então, ∝B igual a 1. Excentricidade devido à fluência. Essa questão da excentricidade devido à fluência é uma excentricidade que é para levar em consideração a deformação que o pilar sofre, né? Na verdade, o concreto do pilar sofre uma deformação de encurtamento devido à fluência, né? O que é fluência? Fluência é a deformação no concreto provocada por uma tensão aplicada constante ao longo do tempo. Então, o pilar vai ter lá as tensões de compressão, provenientes da força normal de compressão. O concreto vai sofrer deformações por fluência, devido ao fato da força de compressão ficar aplicada, vamos dizer assim, constantemente ao longo do tempo. Uma forma indireta de se considerar essa deformação por fluência é considerando uma excentricidade que é ECC, que é essa equação. Nós não vamos utilizar porque a norma diz: a consideração da fluência deve ser obrigatoriamente ser realizada em pilares com índice de esbeltez lambda maior que 90 e pode ser efetuada de maneira aproximada considerando a excentricidade adicional ECC dada a seguir. Como nós vamos fazer pilar com lambda menor ou igual a 90, a excentricidade ECC devido à fluência nós não vamos considerar. Item 11. Situações básicas de projeto. Então agora nós vamos mostrar a situação básica dos três tipos de pilares, segundo a classificação em função dos esforços solicitantes que nele atua, que é o pilar intermediário, pilar de extremidade, pilar de canto. Vamos ver. Pilar intermediário, nós vamos ter compressão simples, a solicitação. O pilar de extremidade,
a flexão composta normal. E o pilar de canto, a flexão composta oblíqua. Começando então pelo pilar intermediário. O pilar intermediário é aquele que na situação de projeto ele está submetido a compressão simples, ou compressão axial, ou uniforme, ou centrada. A excentricidade de primeira ordem E1 é zero, não tem. A força normal está aplicada no centro de gravidade de seção transversal, compressão simples. Essa é a característica do pilar intermediário. Na planta de forma, ele aparece com as vigas que se apoiam nele contínuas sobre ele. Vejam, esta viga contínua sobre o pilar, esta viga contínua sobre o pilar. Ele não é um pilar extremo para nenhuma das vigas. E vamos pensar que as vigas, no caso essas duas, não transferem momento fletor para o pilar. Um tramo de uma viga equilibra o outro tramo dessa mesma viga, de tal modo que não vai momento fletor para o pilar. MA e MB, que nós acabamos de mostrar, os momentos então de primeira ordem, são zero no pilar intermediário. Vejam aqui em planta duas situações diferentes, né? Esse desenho é esta planta aqui, esta viga contínua sobre o pilar, essa também, assim como nessa situação, tá bem? Nós consideramos a força centrada. Bom, você pode dizer, mas essa viga ela não está aplicada no centro de gravidade do pilar. A sua reação não é no centro de gravidade do pilar. Tem uma excentricidade aqui geométrica, tá? A gente despreza essa excentricidade geométrica porque existe essa outra viga. Essa viga trava esse momento fletor devido à excentricidade geométrica desta viga. Assim como aqui também, olha, se o pilar estiver nessa situação, né? O que acontece? Esta viga, ela está apoiada no pilar nesta porção. Então, a reação dela é aplicada aqui. Portanto, em relação ao centro de gravidade do pilar, existe uma excentricidade aqui inicial geométrica A. Mas nós desprezamos essa excentricidade pelo fato desta viga horizontal travar esse momento fletor proveniente da excentricidade geométrica desta viga vertical. De tal modo que nós podemos, para efeito de situação de projeto do pilar, considerar compressão simples, portanto, damos o nome de pilar intermediário. O outro tipo de pilar é o pilar de extremidade. O pilar de extremidade, de modo geral, encontra-se posicionado nas bordas das edificações, sendo também chamado de pilar lateral, de face ou de borda. O termo pilar de extremidade advém do fato do pilar ser um apoio extremo para uma viga, ou seja, uma viga que não tem continuidade sobre o pilar, como mostrado na figura 63. A situação de solicitação é de flexão composta normal, porque vai existir um momento fletor solicitando o pilar, que é decorrente justamente desta viga não contínua sobre ele. Existem, portanto, os momentos fletores MA e MB de primeira ordem em uma direção do pilar. Qual direção? Daquela viga que não é contínua sobre ele. O pilar de extremidade não ocorre necessariamente na borda de uma edificação, pode ocorrer no interior da edificação, desde que uma viga que se apoia nesse pilar não seja contínua sobre ele. O desenho que ilustra o pilar de extremidade, vamos ver primeiro o desenho aqui. Veja o pilar com as vigas lá na estrutura real. Ele está na borda, na face do edifício, de modo geral. E uma viga não é contínua sobre o pilar. É isso que na verdade caracteriza o pilar de extremidade. Uma viga não ter continuidade, ou seja, ele é um pilar extremo para uma viga. Existe então uma ligação, um engaste elástico, como nós consideramos, né? A forma de nós calcularmos, por exemplo, manualmente, a ligação da viga não contínua com o pilar por meio de um engaste elástico, como nós fizemos, né? Tá certo? É desse engaste elástico que virão os momentos fletores MA e MB de primeira ordem solicitantes no pilar, em uma direção. Qual? Da viga que não é contínua sobre ele. Nesse desenho,
esta viga horizontal não é contínua sobre o pilar. Esse pilar é um apoio extremo para essa viga, tá certo? Quando nós calculamos esta viga aqui ou essa, nós fazemos aqui o engaste elástico, tá certo? A mola, o que vai acontecer? De modo geral, um momento fletor negativo de ligação da viga com o pilar extremo. Como existe essa ligação, nós vamos ter momentos fletores no pilar, no lance inferior e no lance superior à viga ou ao pavimento, onde nós estamos considerando a viga não contínua com o pilar. O momento fletor de primeira ordem, MA ou MB, nós vamos definir uma excentricidade de primeira ordem E1, que está mostrada aqui nesse desenho do pilar em situação de projeto. Existe um momento fletor aqui de primeira ordem, este que é NDVZ1, tá certo? Então existe um momento MA aqui assim, ó, que dá origem a essa excentricidade E1, tá bem? Bom, nós queremos calcular o MA, momento de primeira ordem. Nós podemos fazer o cálculo da estrutura lá real de uma edificação, considerando o pórtico plano, né, uma combinação de pórticos planos. Os programas computacionais hoje consideram então o pórtico espacial. E aí, em função dos esforços solicitantes que ocorrem no pórtico espacial em análise de primeira ordem, nós vamos ter os momentos fletores MA e MB que solicitam os lances dos pilares. Ou então, nós podemos fazer como mostramos lá no cálculo de viga, né? Fazendo o pilar de extremidade como um engaste elástico, é outro modo. Outra forma é com essas equações que estão contidas na NBS 10118, que eu apresentei na apostila de vigas. Nós vamos dizer assim, ó, momento inferior é o momento que se propaga para, ó, pensando nesta viga com o pilar, o momento que se propaga para o lance inferior. E M superior, o momento que se propaga para o lance superior daquela viga não contínua sobre o pilar, tá bem? Aí são essas duas equações. Antes disso, vamos olhar aqui uma figura, olha. Esta figura 64. Momentos fletores nos pilares de extremidade provenientes da ligação com a viga não contínua sobre o pilar. Então aqui nós temos o pilar de extremidade, tá aqui. A viga não contínua sobre o pilar, tá? O tramo extremo da viga não contínua sobre o pilar. Vejam o momento fletor, geralmente negativo, que solicita a viga junto ao pilar. É o momento na viga aqui. Por causa dessa ligação, nós vamos ter também momento fletor atuando no lance inferior do pilar, que é esse daqui, que traciona a fibra do lado esquerdo aqui do pilar. E no lance superior do pilar, nós vamos ter esse momento superior, tá vendo? Que traciona a fibra do lado direito do pilar. Porque o pilar, ele gira assim, ó. Ele vem se deformando e gira desse modo assim, tá? Outra questão. Esses momentos fletores, o superior, que é este, o inferior, que é este, eles propagam metade para a outra extremidade do lance do pilar, devido à continuidade, né? O pilar está continuando para cá, pode estar continuando para cima. Esse momento inferior, que é o máximo é este, que ocorre aqui, propaga metade para a base do pilar. Esse superior, que é o máximo aqui no nó, nesse pavimento I, propaga metade para o pavimento de cima, I mais um, tá aqui. O que acontece? Se nós tivermos em um edifício, por exemplo, esse pavimento, esse pavimento, esse pavimento, três pavimentos iguais, pavimentos tipos, como nós chamamos no edifício, do andar I, do andar I mais um, do andar I menos um. O que vai acontecer? Nesse nível ou pavimento I, nós vamos ter um momento inferior do andar I. Tá vendo? Igual aqui. Do andar I. Só que tem que considerar a metade do momento superior do andar de baixo, do I menos 1. Por quê? Tá vendo que o superior propaga metade para cima? Então, aqui nesse lance,
também tem um momento superior, que é do andar I menos 1, que propaga metade para cima, que é esse daqui. Se nós considerarmos esse lance do pilar, no topo, qual é o momento que solicita no topo do pilar? A soma desses dois momentos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando buscar os momentos fletores máximos que atuam ao longo da altura do lance do pilar. Considerando que nós temos vigas não contínuas no pilar nos diferentes níveis, I-1 e I+1. E como existe essa propagação de momento fletor de um andar para o outro, nós temos que fazer essa composição dele com metade do outro do andar de baixo. Nós vamos então buscando os momentos fletores totais de primeira ordem que atuam ao longo de um lance do pilar. Se nós levarmos em conta que são pavimentos iguais, o momento superior do andar I é igual ao inferior do andar I, eles são todos iguais esses momentos. Nós podemos dizer que o momento na base de um lance e no topo é o momento superior ou inferior vezes 1,5, que é ele mais metade dele próprio, tá? Então, se nós temos, repetindo, se nós temos andares, pavimentos tipo, esses momentos, eles são todos iguais. O superior do andar I é igual ao inferior do andar I+1 ou I-1 e assim por diante. De tal modo que o momento total na base ou no topo é o momento superior ou inferior de qualquer um desses andares vezes 1,5. Depois, nos exemplos numéricos, nós vamos fazer esses cálculos desses momentos fletores, supondo pavimento tipo, então nós vamos fazer essas continhas. Se você não tiver pavimento tipo, você tem que fazer o cálculo desses momentos, eles serão todos diferentes entre si, né? Tá vendo? Esses momentos serão diferentes entre si, então você tem que ir fazendo o momento que ali ocorre, mais a metade propagada pelo momento do outro pavimento. Agora vamos ver pilar de canto. O pilar de canto, geralmente ele encontra-se posicionado nos cantos das edificações, daí o nome dele, e eles são submetidos à flexão composta oblíqua. Por quê? Porque nós vamos ter, nesse caso, duas vigas não contínuas sobre o pilar. E nós vamos ter momentos fletores de primeira ordem nas duas direções do pilar, tá? Aqui está o pilar de canto. No canto, duas vigas não contínuas sobre ele. Vamos ter duas excentricidades iniciais de primeira ordem, E1x e E1y. O pilar na planta de forma se configura desta forma. Duas vigas não contínuas. Ele é engaste elástico para esta viga horizontal, para esta viga vertical. Portanto, tem momento fletor MA e MB nas duas direções, x e y do pilar, tá? Na situação de projeto, a força está fora do centro de gravidade e excêntrica em relação aos dois eixos principais. De tal modo, então, que nós temos uma flexão composta oblíqua nos pilares de canto.